Pensando bem, vamos entender e aprender um pouco mais com o Evangelho do Cristo? Certa vez, Jesus tinha acabado uma grande pregação onde ele fez um milagre que todos nós conhecemos, que foi a multiplicação dos pães, e ele se prepara para orar, para se reconectar ainda mais com o divino, para se harmonizar. Os discípulos pegam uma embarcação e vai navegar. Só que no meio dessa navegação, na noite escura, começou a bater um temporal. A chuva começou a cair forte. Os discípulos ficaram preocupados, temerosos, só que eis que acontece uma coisa incrível. Jesus aparece caminhando sobre as águas. Os discípulos, que já estavam com muito medo das ondas, do balanço das águas, ficaram ainda com maior medo, porque imaginavam que Jesus seria uma espécie de fantasma. Só que Jesus se aproxima do barco e pede que ele se acalme. Pedro, sempre enérgico, pede: Senhor, gostaria de andar com você, me leva contigo. E Jesus fala: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas igual Jesus. Só que nesse instante aconteceu uma coisa muito importante, e é justamente esse o motivo da minha reflexão aqui para você hoje. Pedro começa a ter medo. E nesse processo de medo, de insegurança, ele começa a afundar. Jesus andando sobre as águas, Pedro conseguiu iniciar andando também, mas em seguida a dúvida, o medo, a insegurança, as fraquezas emocionais pessoais ficaram latejantes e Pedro começa a afundar. Jesus fala: ô homem de pouca fé. A história segue, mas para você e eu, para por aqui. E aí fica a grande reflexão. Quantas vezes nós afundamos diante dos desafios da vida justamente por não acreditar, por desconfiar, por medo, por insegurança e até por pouca fé? Se Pedro conseguiu andar sobre as águas, se ele confiasse mais na força do divino, sobretudo, ele que estava ali diante do mestre, convivendo com o mestre, teve essa insegurança, claro que você e eu não podia ser diferente. Se ele que estava lá teve insegurança, imagina você e eu. Porém, o grande desafio é justamente manter a força, a elevação, confiar no divino, fazer nossa parte e seguir em frente. Para e pensa um pouco. Quantas vezes você afundou aonde você podia caminhar? A fé é realmente um instrumento poderosíssimo que nos conecta ao divino. E como já dissemos várias vezes aqui nos nossos encontros semanais, Jesus nos lembrava que a fé remove montanha. E aí? Quais são as montanhas da sua vida que você vai remover através da fé, através da oração, através da prece? Deixa aí nos comentários. Que Deus nos abençoe e que a partir de agora nós possamos, com fé, com confiança no Mestre Jesus, caminhar sobre as águas dos desafios da vida. Que Deus nos abençoe e a gente se encontra em breve. Tchau.